Você já sentiu uma conexão inexplicável com o mundo invisível? Hoje eu vou revelar como você pode desenvolver suas habilidades mediúnicas e se tornar um canal para o mundo espiritual. Então fique comigo até o final deste vídeo. Olá, saudações a todos. Professor Gabriel Menezes falando. E a verdade é que todos nós sentimos lá no fundo uma conexão especial com o mundo espiritual. Mas na maioria das vezes não sabemos como explorá-la, nem por onde começar. Frequentemente eu vejo aqui nas centenas de comentários que eu recebo aqui no YouTube ou em outros canais, as pessoas querem orientação, elas querem ajuda e a maioria delas estão num desenvolvimento espiritual solitário e estão meio perdidas, sem saber em que direção remar. Hoje eu vou compartilhar então técnicas e práticas para te ajudar a dar um norte, te ajudar a desenvolver e aprimorar suas habilidades mediúnicas de uma maneira ética e responsável, é claro. Não se esqueça então de curtir este vídeo e se inscrever no canal ativando o sininho de notificações para mais conteúdos sobre o desenvolvimento espiritual, o despertar da mediunidade e também o trabalho com a sua energia sexual. Bom, é importante começarmos compreendendo o que é afinal a mediunidade. Eu sei que muitos de vocês já sabem, do contrário nem estariam nesse vídeo, mas existem pessoas que ainda estão curiosas no nível inicial de evolução e não sabem o que é a mediunidade. Bom, a mediunidade é uma capacidade inerente ao ser humano de perceber, sentir ou comunicar-se com o mundo espiritual. É importante deixar aqui bem claro que a mediunidade não se trata de um dom exclusivo ou uma habilidade sobrenatural, mas sim de uma sensibilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada, pois todos nós, sem exceção, temos um certo grau de mediunidade. Afinal, nós temos um corpo físico, um corpo de carne, dotado de cinco sentidos básicos, né? Que é a nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar, o nosso olfato, o nosso tato. Assim é também o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. No nível mais sutil, ele também é um corpo acoplado, alguns chamam de espírito, de alma, acoplado neste veículo da alma, né, um veículo temporário, e esse perispírito também possui os seus sentidos. Só que o perispírito ele é extrafísico, logo, ele está além do físico. Assim como o nosso corpo no físico, ele tem sentidos para se entender e se observar aqui, dentro da terceira dimensão, o perispírito, que é extrafísico, também possui seus sentidos extrafísicos, para também se perceber e se observar dentro da quarta dimensão, com percepções corpóreas através da terceira dimensão. Então aqui, com esse argumento, eu já quebro aquela crença cultural comum de que mediunidade é algo exclusivo de uns em detrimento de outros. Afinal, todos nós somos dotados da mesma estrutura física e também espiritual. E aí, a mediunidade ela pode se manifestar de várias maneiras. As maneiras mais comuns que conhecemos, eu vou trazê-las aqui, mas eu já tratei aqui no meu canal sobre diversos outros tipos de mediunidade. Eu tenho, inclusive, uma playlist toda dedicada a isso, chamada Educando a Sua Mediunidade ou Mediunidade para Todos, se eu não me engano. Aqui no meu canal, na seção de playlists, você vai encontrar uma playlist só com vídeos sobre mediunidade. Então tem alguns vídeos, né, vários vídeos, onde eu explico cada sentido mediúnico em separado, na minha percepção, na minha experiência pessoal também como médium, mas acima de tudo, bebendo
nas leituras do códice, né, do código do espiritismo kardecista, né? Por que o espiritismo kardecista? Porque hoje ele é o compêndio com informações mais completas e detalhadas sobre a mediunidade. Não é uma religião, não é uma fonte única de verdade, mas existe hoje, de todos os canais que eu já estudei, é um dos canais mais completos e realmente lógicos e racionais, com argumentos bem fundamentados sobre a questão da mediunidade. Então, vamos falar aqui das mais comuns, que vocês já devem ter ouvido. A mais famosa é a clarividência, né? Que é a habilidade de ver espíritos ou energias. Nós temos também a clareaudiência, que é a capacidade de ouvir vozes ou sons do mundo espiritual. Seguido, nós temos a psicografia, que é a habilidade de escrever mensagens sob a influência de um espírito, que é quando o médium ali fecha os olhos, pega uma caneta ou um lápis e começa a escrever. Nós temos a psicometria, que é quando o médium ele toca num objeto, numa pessoa ou num pertence de alguém e ele consegue acessar informações, sejam auditivas ou visuais, ou até mesmo sensitivas. Nós temos também a empatia espiritual, também conhecida como clarissenciência, que é a capacidade de sentir as emoções e energias dos outros, tanto dos vivos quanto dos desencarnados. Nós temos também a psicofonia, que é a capacidade de canalizar através do nosso aparelho, de fala, né? Através aqui das nossas cordas vocais e de nosso todo intrincado e complexo aparelho de comunicação verbal, né? E vocal, canalizar através dele informações do mundo espiritual para o mundo material. Existem diversos outros tipos de mediunidade, cada pessoa pode ter uma combinação única dessas habilidades também, porque elas se combinam. Então, às vezes fica muito difícil falar, é um médium clarividente só. Não, a gente acaba, porque como o corpo ele também tem tudo funcionando junto, visão, audição, paladar, assim também é o nosso perispírito, né? Só que, claro, vão ter pessoas que vão ter uma sensibilidade maior dentro de uma dessas habilidades. Por exemplo, aqui em casa, minha esposa tem um olfato fascinante. Ela sente cheiros que eu não sinto. Eu tenho uma visão muito boa, eu vejo muito longe. Assim é o nosso corpo físico, né? Tem pessoas que vão ter isso, uma visão, um olfato, uma audição mais desenvolvida que outros. A mesma coisa também é a mediunidade, ok? E aí, existem também outros tipos de mediunidade que eu poderia dizer que nós enquadramos dentro de uma característica que são os fenômenos medianímicos. O que são os fenômenos medianímicos? É quando nós temos interferências do mundo espiritual ou das energias, né, vindo do mundo invisível para o mundo físico. Nós vemos manifestações físicas na realidade do mundo espiritual. Então, existem as manifestações medianímicas de efeito físico, ou seja, manifestações físicas mesmo, como o nome diz, como o movimento de objetos, né? Por exemplo, aquela brincadeira do copo, né? Que as pessoas seguram um copo e o copo move para as letras, ou o Ouija, que as pessoas movem ali um ponteiro para responder perguntas do mundo espiritual. Isso é um exemplo de uma manifestação mediúnica de efeito físico, onde há ali um espírito desencarnado influenciando objetos. Sob a influência ali desses objetos, ele consegue manifestar, dar sinais que ele está ali, né? Um copo que cai, ou ele consegue até articular respostas, né? E é importante a gente observar que os espíritos estão em toda parte. Agora a questão é como está a sua vibração e com
que tipo de espírito você está se comunicando e se conectando, né? Nós temos também a mediunidade de cura, ou seja, as manifestações medianímicas de cura, quando através de um encarnado ou mesmo um desencarnado, como um médico, um socorrista, canalizando energia de cura e manifestando cura em pessoas ainda vivas, ainda encarnadas, vamos dizer. Existem também as manifestações medianímicas mais sutis, que são as inspirativas, onde a gente começa ali de maneira muito orgânica e espontânea, no dia a dia, nas coisas mais, ou nos momentos mais normais e regulares do nosso dia, a gente começa a receber um insight, uma orientação, uma inspiração dos nossos guias espirituais. Eu, por exemplo, recebo muito quando eu estou tomando banho, porque é no meu banho que eu gosto de fazer uma prece e fazer alguns passes apométricos para a limpeza e proteção do meu campo. E ali nesse momento eu começo também a receber inspirações e guianças, tá? E em meditação também, que também é o mais comum, vamos dizer assim. A mediunidade, enfim, ela é reconhecida e praticada em diversas culturas e tradições espirituais ao redor do mundo. Eu, inclusive, recentemente lancei um vídeo falando sobre a mediunidade através da história. Então, essa mediunidade através de toda a nossa história, como se desenvolveu, bebendo desde lá da Suméria, da região da Mesopotâmia, indo através do Antigo Egito, da Grécia Antiga, indo além até os tempos da Igreja Católica, ou mesmo antes, ali nas terras do Oriente Médio, através ali, desde a trajetória de Moisés, Abraão, Jesus Cristo, Samuel e tantos outros profetas. Nesse vídeo eu falo e trago mesmo relatos, evidências de como a mediunidade esteve presente ao longo de toda a história. Isso eu bebo dentro da minha especialização de teologia, que é uma das minhas áreas de estudo, que eu gosto bastante de entender a história das religiões e traçar pontos em comum para unificar os paradoxos ao invés de separá-los. No Espiritismo, como eu já disse, ela é usada largamente como uma ferramenta para o crescimento espiritual e moral do indivíduo, e existem literaturas extensivas sobre a mediunidade dentro dessa doutrina, que muitos já estão caindo na armadilha de encarar como uma religião, que só falta começar também a ter batismo, né, para você se tornar espírita. Eu sou muito contrário a isso, porque eu me identifiquei com o espiritismo justamente pela sua proposta inicial de não se colocar como uma religião, mas sim uma filosofia de vida, uma doutrina de conhecimento, esclarecimento, informação lógica e racional para a gente entender o espiritual e operar mais dentro das leis universais, ao invés de se restringir em meios religiosos. Mas, enfim, apesar de certas casas e certos meios caminharem muito para esse quê de religião, que pode aí novamente cair naquela armadilha que o cristianismo caiu há quase 2000 anos atrás, né? Então, de qualquer maneira, sem querer polemizar, o espiritismo é um compêndio de informações que trata da mediunidade de forma bem extensiva e detalhada. As tradições indígenas também, elas possuem uma conexão muito grande com seus ancestrais, com a natureza, e utilizam-se disso para o desenvolvimento dessa conexão com o mundo invisível, através lá dos seus xamãs, pajés ou qualquer que seja o nome dentro de cada tradição, mas a ideia e o princípio dos mecanismos mediúnicos é o mesmo. Aí a grande questão é por que desenvolver habilidades mediúnicas? Então vou deixar aqui 4 motivos pelos quais é interessante desenvolver a mediunidade. O primeiro deles, eu não poderia deixar de falar, é o autoconhecimento, o crescimento pessoal, porque nós conseguimos obter um entendimento mais profundo de nós mesmos. A mediunidade, ela permite uma compreensão mais profunda das suas emoções, da sua conexão com o universo, da sua conexão com o invisível, com as energias, formas pensamentos, formas sentimentos, e assim você obter uma compreensão muito maior sobre si
e sobre o mundo. O crescimento espiritual, porque a prática mediúnica ela também pode ser uma ferramenta, ela é de fato uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento espiritual, nos ajudando na evolução moral e na expansão da consciência, é claro, se nós buscarmos nos depurar moralmente, fazer a reforma íntima através do autoconhecimento e nos conectar com egrégoras espirituais positivadas de luz, de amor. Então, isso vai nos ajudar na nossa expansão da consciência e na nossa evolução moral. Além disso, o segundo fator é a conexão com o mundo espiritual, a orientação e o apoio. Esse é o outro porquê, o outro motivo pelo qual nós podemos e devemos trabalhar na nossa mediunidade para a gente ter essa conexão maior com o mundo espiritual, para obter orientação, apoio e guiança, porque através da mediunidade é possível receber orientação e apoio de guias espirituais, ancestrais, de seres de luz. Nos dá uma compreensão maior da vida após a morte, porque quando você desenvolve essa habilidade de se comunicar com o mundo espiritual, isso vai te oferecendo insights sobre a própria continuidade da sua vida, as vidas pregressas, as vidas que poderão vir dentro das obras que você executar aqui nessa vida, trazendo também conforto e esperança. O terceiro motivo é o ato de colocar isso a serviço do próximo, para ajudar o próximo, ajudar os outros na sua cura, na sua harmonização. Algumas habilidades mediúnicas, como a mediunidade de cura, elas podem, que envolvem, por exemplo, a postação de mãos, o passe, como nós conhecemos, elas podem ser usadas para ajudar na harmonização das energias do indivíduo e na cura, não só de nós mesmos, mas dos outros. Nós também, através da mediunidade e uma combinação de conhecimentos e técnicas, podemos também fazer verdadeiras cirurgias espirituais no campo e no perispírito dos outros, é claro, com a devida permissão, né? Porque a diferença entre um curador e um obsessor é que o curador pede sempre permissão. E o obsessor, ele invade, faz o que ele quer, não pergunta nada, entra na tua casa, mexe onde ele quer mexer, ele pega o que quiser pegar e não dá satisfação para ninguém. A mesma coisa é o obsessor, né? É como um ladrão. Além disso, a gente pode também auxiliar na transição, né? Os médiuns, eles podem auxiliar espíritos desencarnados infelizes que estão presos na erraticidade, na sua transição, proporcionando paz e orientação. Então, dentro desse terceiro motivo, que é servir e ajudar o próximo, a mediunidade, ela nos ajuda a exercer a caridade que o Cristo nos ensinou. E aí, o quarto motivo é o desenvolvimento de habilidades intuitivas, porque a gente vai ficando com a nossa intuição afiada conforme vamos desenvolvendo a mediunidade. A prática mediúnica, ela vai nos ajudando a aprimorar a nossa intuição, a nossa conexão com a nossa bússola interior, o que é muito útil em diversas áreas da vida, em diversas situações, como, por exemplo, a tomada de decisões ou nos nossos relacionamentos. E para finalizar esse vídeo, vamos falar então das técnicas, né? Porque é por isso que você está aqui, você quer conhecer técnicas para o desenvolvimento mediúnico. Existem 5 ferramentas para você desenvolver a sua mediunidade. A primeira delas é, de fato, e todo médium deveria fazer isso, que é a meditação e a concentração. Por exemplo, as meditações guiadas. Utilizar meditações guiadas específicas, por exemplo, para abrir e equilibrar os chakras, promover a conexão com o mundo espiritual. A prática é da concentração e do foco. Aprender através da meditação a desenvolver o foco, a concentração para te ajudar a acalmar a mente, facilitando a percepção das mensagens e orientações espirituais que recebemos. E também esse foco ele é fundamental, essa concentração é fundamental para você também separar o que é teu e o que é do mundo invisível espiritual. Nos desenvolve a capacidade de filtrar as informações que a gente recebe. Por isso que eu falo que a meditação ela é fundamental para o médium. A prática da meditação ajuda o médium a desenvolver a sua capacidade mediúnica e filtrar as informações que chegam até eles. O segundo fator, o próprio Espiritismo fala muito disso, né?
que é o estudo e a educação continuada. Então, ler livros, artigos sobre mediunidade, espiritualidade, desenvolvimento pessoal te ajuda a compreender mais o mundo invisível, e as informações que começam a chegar para você, elas começam a chegar de um lugar mais de compreensão e até dentro de um crivo lógico e de razão, racional, né? Então você consegue também ter um equilíbrio maior da mediunidade e separar, por exemplo, se essa informação está vindo de uma fonte do bem ou até de uma fonte negativada. Cursos e workshops, né? Participar de cursos e workshops com instrutores experientes pode fornecer a gente orientações personalizadas e suporte que vão nos ajudar a equilibrar, entender a nossa mediunidade e direcionar os nossos estudos, leituras e práticas. Eu, por exemplo, fui mentorado por professores incríveis que me ajudaram a entender melhor a minha mediunidade e hoje eu auxilio as pessoas também, mentorando elas, por exemplo, dentro do protocolo de 21 dias da transmutação. Nós temos também as práticas e experiências em círculos mediúnicos, né? Participar de grupos de estudo e de prática mediúnica sob a orientação de médiuns experientes é uma ferramenta muito potente para você desenvolver a sua mediunidade. Eu participei de grupos por muitos anos e hoje nós temos, por exemplo, dentro dos meus grupos de formação de terapeutas neurosomáticos, todos os alunos são convidados a participar do nosso grupo de prática terapêutica e mediúnica supervisionada todas as quintas-feiras, né? A cada 15 dias. Nós ficamos ali 3 horas trabalhando na nossa autocura, ajudando uns aos outros e treinando e desenvolvendo tanto as ferramentas terapêuticas que a gente aprende na formação, como a sensibilidade e a mediunidade para trabalhar com elas no nível não só lógico e racional, usando protocolos, técnicas e ferramentas, mas também no nível sutil da intuição, da guiança espiritual. Então, os círculos como esse são fundamentais para você se desenvolver, né? Por isso que é legal você estar num grupo que fornece isso. Por isso que nas minhas formações, todas as minhas formações de professores de meditação, de facilitadores de breathworks, de terapeutas neurosomáticos, eu trago todo mundo para esse grupo, né? E nesse grupo a gente vai se desenvolvendo, vai se ajudando, é muito rico. Além disso, é importante que você mantenha um diário das suas experiências mediúnicas, porque isso vai te ajudar ao longo prazo a analisar e compreender as mensagens, os símbolos recebidos. Porque na hora, quando você acessa uma informação, uma mensagem, uma visão, um símbolo, na hora às vezes não faz muito sentido. Quando você anota, de repente você volta lá no seu diário, você, eureka, agora sim fez sentido, porque eu li isso num livro tal, ouvi isso num vídeo, eu assisti isso num curso, aí cai a ficha. Também é fundamental para o médium, né? É a quarta ferramenta, né, para o desenvolvimento mediúnico, que é a proteção e a limpeza energética, ou seja, ter acesso a técnicas de proteção, utilizar métodos que você sentir no seu coração como bons para você, para a sua proteção espiritual. Existem várias técnicas, existem preces, orações, meditações, visualizações guiadas e até amuletos, né? Por exemplo, aqui no meu canal tem lá a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel, tem umas técnicas de breathworks para limpeza energética com aumento da vibração. Tudo isso aqui gratuitamente no meu canal do YouTube, é só você pesquisar dentro da playlist de breathworks e da playlist de meditações guiadas, você vai encontrar meditações de técnica e proteção espiritual e energética, né? Nós também temos outras práticas de limpeza energética mais físicas, como os banhos de ervas, né? Ou uso de cristais. Isso também pode te ajudar na limpeza e equilíbrio das suas energias, e a proteção energética espiritual é fundamental para o médium, porque conforme ele vai expandindo, aprendendo, ele começa a receber introjeções, né? E começa a receber ali intervenção dos nossos irmãos desencarnados, infelizes e obsessores, né? Então, é importante que a gente olhe para a nossa proteção também. Isso é fundamental para o médium. Eu diria que é tão importante quanto a meditação é a proteção energética diária. E você pode, por exemplo, unir
durante a tua meditação, práticas de limpeza energética e proteção energética, prece e oração numa única prática. Você tendo as ferramentas, você vai aprendendo a somar 1 mais 1 com 2, com 2 mais 1 com 3, 3 mais 1 com 4, unir certas técnicas e criar a tua própria prática formal que mais se adequa a você dentro do que tu aprendeu, dentro do que tu conheceu no mundo da meditação, né? Nós temos aí também a quinta ferramenta, que é a reforma íntima. É o autoconhecimento, a cura interior. Você pode fazer isso através da terapia ou de autoanálise, de autorreflexão, para trabalhar questões emocionais, traumas que podem estar bloqueando ou interferindo no seu desenvolvimento mediúnico, práticas de cura, né? Técnicas de cura energética, seja reiki, seja apometria, seja Theta Healing, seja barra de Access, seja qualquer técnica que você sente como importante para harmonizar o seu corpo, a sua mente e seu espírito, que também é fundamental para o médium ter esse equilíbrio energético, esse equilíbrio mental, emocional, espiritual e essa autocura dos padrões emocionais bloqueados, dos traumas não processados e não vividos e não liberados, para a gente ter mais equilíbrio na nossa prática mediúnica. E aí, eu vou trazer, para finalizar esse vídeo, 7 dicas para que você possa praticar o desenvolvimento mediúnico com segurança, tá? Isso é fundamental, presta atenção nessas 7 dicas. A primeira dica para você desenvolver a sua mediunidade com segurança é ter orientação e supervisão de um mentor, de uma mentora experiente. Buscar orientação de médiums experientes e éticos que possam fornecer supervisão e suporte para você. Participar em grupos seguros, né? Ou seja, engajar-se em círculos mediúnicos ou grupos de estudo que sigam diretrizes éticas e seguras, que trabalhem tudo dentro daquela lei do amor, dentro do respeito ao próximo, sem nada de magia negra, trabalho de feitiçaria para travar, bloquear, trazer de volta, sem nada disso, porque se faz esse tipo de ferramenta, abra os olhos, cuidado, você pode estar entrando ali num lugar. Eu já vi com frequência, pessoas desenvolvendo a mediunidade delas sem saber para onde ir, a quem recorrer, aí indo para um centro, né? Às vezes de umbanda, de candomblé, e tá tudo bem, né? Só que alguns espaços desses, algumas casas dessas, começam a plantar as sementinhas. Não todos, eu não quero generalizar, eu tenho que tomar muito cuidado para falar, porque tem lugares muito éticos. Olha, confia na energia, no que tu sente, vai pela tua intuição, a energia não mente. Tu entrou no espaço, sentiu uma energia estranha, não volta. Mas enfim, então já vi casos, já chegaram para mim de pessoas, olha, eu estava desenvolvendo a minha mediunidade, eu vi um vídeo seu falando sobre isso, e aí eu comecei a frequentar uma casa, e nessa casa lá a mãe de santo veio e falou para mim que sabia que eu estava frequentando, que ela sabia que eu estava frequentando outros lugares, e que eu só podia frequentar aquele lugar. Pronto. Tem alguma coisa errada aí. Porque se um espírito, ele tá falando que você não pode ir para outro lugar, ele tá querendo te escravizar, porque é isso, te prender num lugar. Olha, você só pode agora honrar e jurar lealdade a essa casa, a esses espíritos, essas entidades. Se algum espírito falar isso, ele ainda é um espírito ignorante, operando dentro da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, dominação, controle. Cuidado, pede permissão e sai. Não fica nesse espaço, né? Segundo elemento, a segunda dica, né, para desenvolvimento da sua mediunidade com segurança, ética e responsabilidade, eu já disse, proteção espiritual e energética. Então, utilize técnicas de proteção para você manter o seu campo protegido, crie um espaço seguro e sagrado na sua casa para as suas práticas de meditação, né? Crie
uma rotina de limpeza energética e proteção energética. Qualquer que seja o meio que você vai usar para fazer isso, não importa. O importante é que você sinta que funcione para você. Terceira dica é: tenha e desenvolva um equilíbrio emocional e mental, e o autoconhecimento é fundamental. A meditação é fundamental para você manter-se seguro no seu desenvolvimento mediúnico, através da compreensão das suas próprias emoções, entendendo os seus limites, evitando práticas que possam causar desconforto ou medo em você, tomando cuidado com a sobrecarga sensorial e informacional. Como eu já disse e trouxe num vídeo anterior, os perigos do despertar espiritual, quando sem orientação, nos leva a uma sobrecarga sensorial e informacional, porque a gente começa a ficar obcecado por tudo aquilo e isso leva a gente à prática excessiva, ao estudo excessivo. Isso leva a uma sobrecarga emocional ou mental e pode desenvolver quadros de ansiedade e até depressão. Quarta dica para você praticar com segurança a mediunidade, desenvolver a mediunidade com segurança. Isso é fundamental, presta atenção, ética e responsabilidade. Precisamos, como médiuns, trabalhar sempre dentro do consentimento e respeito. Sempre buscar o consentimento das pessoas, né? Eu posso fazer esse trabalho energético com você? Sim, faz. Não, tá tudo bem, né? A gente precisa respeitar a privacidade e a autonomia dos outros. Lembra que eu falei, a diferença entre o curador e o obsessor é que o curador pede permissão, o obsessor só chega lá e faz o que quer, mesmo que, não, estou nas melhores das intenções. Nas intenções dele, ele acha que está indo nas melhores das intenções. Mas será que a pessoa está precisando e quer aquilo? Imagina alguém entrando na tua casa, não, entrei aqui do nada, nem sei quem é. Não, eu só vim pegar uma água, eu encho de volta. Veio nas boas intenções, só vai beber uma água, vai botar água de volta, vai encher de novo, maravilha, garrafa de água, vai botar na geladeira de novo limpinha, ótimo, não está fazendo supostamente nada de mal, mas imagina o estranhamento de alguém entrando no teu campo, que é a tua casa, vamos falar assim metaforicamente, sem a sua permissão, né? Evitar práticas manipulativas, né? Ou seja, esse é um outro ponto. Abster-se de usar habilidades mediúnicas para manipular, controlar ou explorar os outros. Cara, isso aqui é um ponto muito importante. Se você percebe que a tua mediunidade vai desenvolvendo em você capacidades que vai aumentando o teu poder de manipulação e persuasão sobre os outros, refreie-se de usar essa habilidade para essas coisas. Use para o bem maior e sempre com consentimento, respeito, mantendo a privacidade e a autonomia do outro. A quinta dica para você desenvolver a sua mediunidade de maneira segura é manter a sua saúde física. Isso é fundamental. Você tem que ter cuidado com o seu corpo. Manter uma dieta equilibrada, exercícios regulares, atividade física importante, sono adequado. Isso tudo é fundamental para sustentar a prática mediúnica, porque a prática mediúnica ela puxa muita da nossa energia. Evite substâncias prejudiciais, né? Evite o uso de substâncias que possam alterar a consciência de uma maneira prejudicial. E aqui eu não vou citar nomes, nem vou entrar em mérito de nada, mas se você sente que algo está alterando a sua consciência de uma maneira que está te prejudicando, não use, né? E, é claro, busca a ajuda profissional se necessário. Esse é a sétima dica para você praticar, a sétima e última dica para você praticar e desenvolver a sua habilidade mediúnica. Busque ajuda profissional, se necessário, para te auxiliar nesse processo. Profissionais como terapeutas, conselheiros especializados, mentores em questões espirituais. Confie na energia também, né? Se conecte com as pessoas que você sente que a energia está te apoiando e te fazendo crescer, para você também não cair dentro de um ciclo de controle e manipulação dessas outras pessoas, né? Então, confie na tua energia. Assim como você tem que tomar cuidado com relação aos grupos que você vai se afiliar para desenvolver a sua mediunidade, você também tem que confiar na tua intuição, na tua sensação, confiar na energia que tu sente na hora de buscar ajuda profissional, seja um mentor, um terapeuta, um conselheiro nessas questões espirituais, como eu, por exemplo.
Se você vê um vídeo meu e não está sentindo uma energia boa, tá tudo bem, para de assistir. Vai beber em outra fonte. Porque também existe uma questão de afinidade. Às vezes, o professor tem uma forma de comunicar, e nas melhores das intenções, né? Ele tem uma maneira de comunicar-se, de levar informações que não se conecta com as suas afinidades, e aí tá tudo bem. Você vai beber em outra fonte. Isso é sobre a sua intuição. O desenvolvimento da mediunidade de maneira responsável, ela começa nesse espaço, né? De você também seguir a tua intuição e entender, olha, aqui eu me conecto, aqui eu não me conecto. É importante ressaltar também que a mediunidade ela deve ser sempre desenvolvida com responsabilidade ética. Procure orientação adequada sempre para você não ficar perdido aí no meio do mundo sem saber para onde ir. A prática irresponsável ela pode levar a desequilíbrios, sim. Ela pode levar a confusão mental e emocional. Por isso, né, sempre por isso, eu recomendo aos meus alunos, né, formados como terapeutas, nas formações que eu ofereço, a gente permanecer em grupo e ajudando uns aos outros. Para quê? Para a gente ter grupo de apoio e suporte emocional, mental e até espiritual nas horas que a corda aperta. Porque quando a gente começa a trabalhar com a mediunidade, também vem lá tanto a espiritualidade de luz, de amor, do bem se aproxima da gente, como também a espiritualidade negativada começa a olhar para a gente. E aí, como um poste no meio da escuridão, a gente começa a virar alvo das pedras que lançam contra nós. Então, por isso que a gente tem que ter um grupo de apoio para nos auxiliar dentro disso, né? A mediunidade ela nos ensina a respeitar, a ter empatia pelas experiências e crenças dos outros, promovendo sempre uma abordagem compassiva, equilibrada no amor fraterno de acolhimento e não separação. Porque eu acredito na entidade XYZ, e eu acredito na outra, então a gente não pode se juntar, não. A mediunidade desenvolvida de uma maneira ética responsável, ela une, ela não separa, tá? Enfim, esse vídeo ele ficou maior do que eu imaginava, mas ele contempla muitas informações para o desenvolvimento mediúnico de uma maneira segura, ética, responsável. Espero de verdade, do fundo do meu coração, que esse vídeo tenha te ajudado a gerar compreensão, consciência sobre isso. Se você está pronto, se sente pronto, pronta de se aprofundar ainda mais nesse processo e sente que precisa de uma orientação, de uma ajuda, de um grupo de apoio, de um grupo de suporte, de pessoas ali para apoiar o seu processo como uma tribo, como uma comunidade, considere se inscrever no meu curso Protocolo de 21 Dias da Transmutação, que é um protocolo de meditação para te ajudar a se reequilibrar, desenvolver o autoconhecimento, desenvolver a sua energia espiritual, a expansão da sua consciência, incluindo aumentar a sua sensibilidade, a sua mediunidade inata. E dentro do protocolo você entra para o nosso grupo no WhatsApp, onde está eu e mais de 200 alunos, todos se ajudando mutuamente nessa jornada de expansão para que a gente não se sinta sozinho, porque a jornada do despertar espiritual, do desenvolvimento mediúnico, muitas vezes é solitária, por isso que é legal a gente ter um grupo de apoio com quem contar, tá bom? O link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse a iniciar essa jornada de expansão da sua consciência, da canalização da sua energia sexual em energia espiritual, de materialização, de cocriação, de expansão da consciência, de expansão da sua mediunidade, transformando suas sombras em luz, seus vícios emocionais, mentais ou até comportamentais em virtudes e despertar alquimicamente essa transmutação das suas energias de sobrevivência, saindo da escassez, transmutando em energia de cocriação, manifestação da lei da atração para viver na criação do seu destino e da sua vida. Vou deixar o link aqui na descrição. Gratidão à palavra por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Até mais!